que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diga, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor. A tua palavra que é fiel, a tua palavra que não volta vazia. Nós te pedimos nesta manhã, Senhor, abre os ouvidos espirituais do teu povo, para que possa ouvir, entender a tua palavra, entender aquilo que o Senhor quer para nós nesta manhã. Derrama da tua graça, manifeste o teu poder, que essa palavra possa cair, Senhor, em uma boa terra, em uma terra frutífera, para a glória e honra do Senhor. Amém? Nesse cenário aqui, nós vemos 3 personagens principais: Jesus, um fariseu e uma mulher pecadora. Jesus era aquele que era conhecido por comer com pecadores, amém? Amém. Jesus tinha o prazer de se assentar à mesa. Jesus tinha prazer de ser amigo dos pecadores. Em Lucas 15:2 diz assim: e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esse é o nosso Jesus. Ele tem prazer de se assentar na mesa conosco nesta manhã e partilhar do pão, que é o corpo dele por nós. Em Lucas 5, você não precisa abrir, eu vou estar lendo aqui 29, diz assim, que um pecador convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos
e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse: não necessitam de médico os que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Coisa que deixava os fariseus de cabelo em pé era um rabino como Jesus, um mestre como Jesus, se assentar à mesa com os pecadores, fazer amizade com os pecadores, compartilhar o pão com os pecadores. Os fariseus, eles se achavam perfeitos. Era um grupo de religiosos conhecedores da lei, eles obedeciam à lei e eles se achavam mais santos do que qualquer outra pessoa. Eles não reconheciam, não viam pecado neles, só nos outros. Eles apontavam para os outros, mas eles não, eram os santos. E Jesus recebeu um convite de um fariseu para comer na casa dele. Porque Jesus, eu disse que ele se assenta na mesa de pecadores. Então ele era um pecador também. Não só aquela mulher, mas ele também era pecador. E Jesus aceita o convite de jantar na casa dele. E naquela época, na cultura judaica, funcionava assim. Era uma mesa bem grandona. Aí os convidados se assentavam, o dono da casa, né, juntamente com a sua família. Atrás dos convidados que estavam à mesa, ficavam em pé os servos, porque sempre que eles precisassem, os servos estariam ali à disposição para servir. E atrás dos servos ficava um grupo de pessoas, vamos dizer assim, os desocupados daquela cidade, da sociedade. Sabe aqueles que não tem nada para fazer e falavam assim: eu vou lá nesse jantar ver o que vai acontecer. E eles não eram considerados intrusos, não era penetra não, tipo, foi para o jantar sem ser convidados. Não, os fariseus, eles faziam questão de deixar as portas abertas, as janelas abertas, e quanto mais pessoas viessem para essa refeição, para esse jantar, mais eles gostavam, porque eles gostavam de se aparecer. Então, quanto mais plateia, quanto maior o público fosse, mais eles gostavam. Então, aquela mulher, ela foi nesse grupo de pessoas que ficavam atrás dos servos para esse jantar. Só que ela foi com um propósito. A Bíblia diz que ela era uma pecadora ali na cidade. Então o pecado dela era exposto para todos. A Bíblia não revela qual era esse pecado. Mas toda a cidade sabia que ela era uma pecadora, diferente do fariseu. E ela foi nesse jantar, provavelmente, ela já tinha ouvido Jesus ministrar que Deus ama o pecador. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, Deus amou o pecador. E aquela mulher provavelmente já tinha ouvido Jesus falar: Deus ama os pecadores. Eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam de arrependimento.
E provavelmente, por ouvir essa mensagem de amor da parte de Deus, da parte de Jesus, ela foi ali àquele jantar para agradecer ao Senhor, porque Ele amou, porque Ele perdoa os pecados. E nós podemos verificar isso porque ela foi e levou um perfume muito caro, provavelmente para ungir a cabeça de Jesus, para ungir as mãos de Jesus. E chegando ali, ela percebe que Jesus, ele foi maltratado naquela casa. Porque toda cultura tem a sua forma de receber os hóspedes, não é verdade? Aqui no Brasil, se alguém chega na sua casa, o mínimo que a gente faz, porque o brasileiro é receptivo, né? Nosso país é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. O mínimo que a gente faz quando alguém chega na nossa casa é pedir para que a pessoa entre, né? Se assente, vamos tomar um café, vamos, se não tiver nada, vamos beber uma água, você aceita uma aguinha, né? Se chegar de surpresa. Agora, quando você é convidado, você está convidando, você vai preparar, né, algo para o seu convidado. Se formos na casa da irmã Gisália, tenho certeza que vai ter um patê dela maravilhoso, né, com pãozinho. Se formos na casa do irmão Marcos, vai ter um bolo de chocolate. Você vai procurar servir a pessoa da melhor forma, da melhor maneira. E no Oriente Médio, eles tinham esse costume. É tradição. Um jantar lá é como se fosse um evento. Você vê que era aberta as portas e entrasse quem quisesse. Era cheio de cerimônia, era cheio de regras. E todo homem do Oriente Médio sabe que um convidado teria que ter as honras. E o mínimo que aquele homem poderia fazer quando o seu convidado chegasse era lavar os pés dele, chamar um servo. O pastor até explicou na ceia passada que o servo era o menor da casa que lavava os pés, né? Trazer água, lavar os pés, porque eles caminhavam muito e os seus pés ficavam sujos de pó. Então, o mínimo que ele poderia fazer é lavar os pés, dar um beijo, a cultura deles, dar um beijo de saudação, que chama-se o ósculo, e ungir as mãos e a cabeça daquele convidado. É o mínimo. Qualquer pessoa que chega lá no Oriente Médio, eles têm essa tradição de fazer isso. E quando não fazem, parece que o seu convidado é de uma posição inferior socialmente. É como se ele dissesse: não é um convidado importante. Jesus não é um convidado especial. Quando Jesus chegou na casa de Simão, a Bíblia diz que Simão não deu água para lavar os pés, nem ofereceu o servo. O mínimo, que era dar água para lavar os pés, ele não fez. E Jesus, todos que estavam ali, percebeu a ofensa, a hostilidade, a forma com que Simão estava tratando Jesus. Ele não lavou os pés, ele não beijou Jesus e ele não ungiu Jesus com azeite. E Jesus poderia se retirar dali, porque ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi ofendido naquela casa. Como mestre, ele poderia dizer: não vou permanecer neste lugar, porque eu não fui bem tratado. Mas isso nos leva para a cruz do Calvário, porque na cruz do Calvário Jesus também foi hostilizado, foi humilhado,
foi maltratado, mas como cordeiro mudo, ele permaneceu de boca fechada, recebendo a ofensa pelos nossos pecados. E quando aquela mulher que estava ali, atrás dos servos, observando, ela foi a única que reagiu, porque todos perceberam que Jesus estava sendo humilhado ali, que Jesus estava sendo maltratado ali. Mas aquela mulher, quando viu que não fizeram nada para tratar bem a Jesus, ela começa a chorar. Foi tão doloroso para ela ver Jesus humilhado, ver Jesus sendo maltratado, que ela começa a chorar. E quando ela chora, ela vai até os pés de Jesus. E as lágrimas dela lavam os pés de Jesus. E ela começa a beijar o Senhor Jesus nos pés. O beijo que Simão não deu quando Jesus chegou. Aquela mulher entrega o seu amor, a sua gratidão através do beijo. E começa a beijar os pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela não foi premeditado. Ela não sabia que Simão iria tratar Jesus daquela forma. Porque se fosse premeditado, ela teria levado uma toalha para secar os pés. Mas como não foi premeditado, ela chora, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela dá um beijo em Jesus e ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela poderia, naquela época, eles usavam um vestidão, amém? Tanto os homens como as mulheres andavam com aquelas roupas bem longas. Como ela estava abaixada aos pés de Jesus, ela poderia pegar a sua roupa, o seu vestido e enxugar, né? Mas ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Porque existe também uma tradição no Oriente Médio, em que a mulher, ela não pode mostrar os seus cabelos. Eles usam aquele lenço, e uma mulher que mostra o seu cabelo, que sai com o cabelo solto, e que mostra para a sociedade, mostra para os homens, ela é considerada como se fosse uma prostituta, como se fosse uma mulher sem valor. Para vocês terem noção, sair com o cabelo solto aparece na mesma lista que se banhar com um homem. No Oriente Médio, sair com o cabelo solto aparece na mesma lista de uma mulher mostrar os seus seios para a sociedade. De tão sério que é isso. Para os rabinos, quando a mulher descobre o cabelo em público, ela está ofendendo a Deus, porque o cabelo da mulher era considerado sexualmente provocativo, exala vibrações que provocam, desencaminham e corrompem os homens. Entende como é sério no Oriente Médio soltar o cabelo? E aquela mulher, ela quebra todos os protocolos. Ela solta o seu cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus. Começa a beijar, começa a enxugar. E todos que estavam ali naquele jantar ficaram abismados. Olha o que ela está fazendo, olha o escândalo. E ela corria risco, porque uma mulher fazer isso era uma desonra. E se Jesus não aceitasse aquela adoração, seria uma vergonha para ela. Ela
seria humilhada ali publicamente, como ele foi. Seria muito constrangedor para ela. E Simão ficou olhando para ver qual seria a atitude de Jesus. Se ele ia aceitar aquela adoração ou se ele iria falar: não, mulher, não faça isso. É algo impuro, é algo imoral. Eu não vou aceitar a sua adoração. Mas ela começa ali a adorar Jesus em gratidão, a ungir os pés de Jesus com aquele perfume caro. E o Senhor Jesus aceita a adoração daquela mulher, porque o coração contrito nesse coração do Senhor rejeita. Aleluia. O Senhor aceita, porque aqueles que se achegam até Ele com o coração contrito, quebrantado, o Senhor jamais irá desprezar. Não importa quem seja, não importa o pecado que cometeu. Se você se achega ao Senhor em humildade, Ele aceita a adoração. E aquela mulher adora em espírito e em verdade. Porque o Senhor Jesus, Ele procura os fiéis adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. E aquela mulher adorava em verdade, aquela mulher adorava em sinceridade. E quando Simão percebe que Jesus aceitou a adoração daquela mulher, ele coloca Jesus em teste, se coloca no banco de juiz e fala assim: não passou no teste não, irmão Alisson. Esse daí não é profeta não. Porque se ele fosse profeta, ele bem saberia quem é essa que lhe toca. É uma pecadora na cidade. E ele não sabe. Colocou Jesus no banco de réu. E Jesus, percebendo a intenção dele, porque ele não falou, mas pensou. E o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece a intenção do nosso coração. O Senhor sabe quem está ali de verdade ou não, a verdadeira adoração ou a falsa. O Senhor conhece. E ele vendo ali a intenção do coração de Simão e o julgamento com aquela mulher, Jesus lhe propõe uma parábola. A parábola dos dois devedores. Que é essa parábola que nós lemos. E diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro, outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse: tem para mim que aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse: Simão, vê tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Aleluia. Aquela mulher, a dívida dela era enorme. Ela devia 500 denários, 500 moedas. A dívida de Simão era pequenininha.
os dois eram devedores. Não importa se o seu pecado é desse tamanho ou se é assim. Jesus, Ele perdoa as nossas dívidas. E Jesus fala para Simão: Simão, você me colocou aí no banco de réu, mas senta aqui que eu quero conversar com você. Tá vendo essa mulher? Ela pode ser uma pecadora gigante, mas eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os meus pés. E essa mulher regou os meus pés com as suas lágrimas. Eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo de saudação. E essa mulher se humilhou, foi até os meus pés para beijá-la. Você não enxugou os meus pés. E essa mulher se arriscou enxugando os meus pés com as lágrimas. Você não ungiu a minha cabeça, mas essa mulher me trouxe um perfume caro para ungir os meus pecados. Ela pecou muito, pecou, mas ela se arrependeu. É uma noiva arrependida. E por ela ter se arrependido, perdoados são os seus pecados. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: vai em paz, filho, seus pecados lhe são perdoados. Essa mulher representa eu e você. Essa mulher representa a noiva de Jesus Cristo. Porque na tradição deles, uma noiva, ela não mostra os seus cabelos para o noivo. Ela só mostra os seus cabelos para o noivo na noite de núpcias, que ela tira o véu e mostra os seus cabelos para o noivo, para dizer assim: a partir de hoje eu faço uma aliança contigo de lealdade. E essa noiva de Jesus Cristo somos eu e você. A noiva pecadora, amém? Porque eu me coloco na condição de pecadora também, como aquela mulher, não como Simão. Nós éramos pecadores, mas o Senhor Jesus decidiu vir para nos redimir dos nossos pecados. O Senhor Jesus decidiu ir até aquela cruz por causa dos nossos pecados. Porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos nós. E se há pecado, o salário do pecado é a morte. Alguém teria que morrer. E se fomos nós que pecamos, nós deveríamos morrer. Nós deveríamos estar ali naquela cruz. Mas Jesus veio, sofreu todos os insultos, sofreu todas as humilhações por nossos pecados. Ele foi desprezado. A Bíblia diz em Isaías que ele foi desprezado, que ele foi humilhado, que ele era um homem de dores e sabe o que é padecer por mim e por você. Mas verdadeiramente ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. E hoje nós somos sarados. Uma igreja redimida, uma igreja sarada, uma igreja lavada pelo sangue de Deus. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Aquela mulher, ela era uma pecadora.
e Ele amou, Ele aceitou a adoração dela. Assim somos nós. E nós, como pecadores redimidos, como pecadores perdoados, o que nós temos feito para demonstrar a nossa gratidão? Aquela mulher, ela foi grata ao Senhor Jesus por ter perdoado os seus pecados, por ter amado a vida dela. E ela se manifestou no meio de toda aquela multidão para demonstrar que ela era grata ao Senhor Jesus. Eu te convido nesse momento a agir de alguma forma e demonstrar a sua gratidão. Talvez você não tenha um perfume para derramar sobre os pés de Jesus aqui nesta manhã. Mas diga a Ele agora o quanto você é grato. Diga ao Senhor Jesus o quanto você o ama. O quanto seu coração é agradecido por Ele ter se entregado ali na cruz do Calvário, por Ele ter perdoado seus pecados. Ah, veja Jesus nesse momento, abraça Jesus nesse momento, igreja. Demonstre de alguma forma o quanto você é grata a Ele. Pai amado, nesta manhã, Senhor, nosso coração está grato, Jesus. Nosso coração está grato porque o Senhor aceitou se assentar conosco nessa mesa, Jesus. Obrigada, Jesus, por ter se entregado como um pão vivo. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso alimento. Obrigada, Jesus, por ter perdoado os nossos pecados. Nós éramos, Senhor, como aquela mulher, injusta, pecadora, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos perdoou. O Senhor nos atraiu com cordas de amor. E por isso nessa manhã, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, com o coração contrito, com o coração quebrantado, Senhor. Nesta manhã nós queremos te adorar. Nós queremos dizer que te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. E em memória de ti queremos nos aceitar na tua mesa, de comer do teu pão, beber do teu sangue, Pai. Ah, Senhor, abençoa a tua igreja, Pai. A tua igreja que é pecadora, Senhor, mas arrependida nesta manhã. Nós aceitamos o teu sacrifício, Jesus. Nós aceitamos o teu sangue derramado para a purificação dos nossos pecados. E sabemos que os nossos pecados, Senhor, já são mais altos do que a neve, porque o Senhor nos justificou.